Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sábado da Vigília Pascal. Hoje as primeiras leituras trazem para nós que estamos no aguardo da ressurreição do Senhor, o livro do profeta Baruque, capítulo 3, versículos de 9 a 15, e do versículo 32 até o capítulo 4, versículo 4. E a outra leitura é Romanos capítulo 6, versículo de 3 a 11. As demais leituras, como são 7 leituras e 7 salmos, eu colocarei na descrição do nosso vídeo. Vamos às leituras. Escuta, Israel, os mandamentos de vida e inclina os ouvidos para aprender a prudência. Porque, Israel, porque te encontras em terra inimiga e envelheces em terra estrangeira? Porque te contaminas com os mortos e és contado entre os que descem ao abismo? É que abandonastes a fonte da sabedoria. Se tivesses seguido o caminho de Deus, terias vivido sempre em paz. Aprende onde está a prudência, onde está a força, onde está a inteligência, para compreenderes também onde estão a longevidade e a vida, onde estão a luz dos olhos e a paz. Mas quem descobriu sua morada, quem penetrou em seus tesouros? Ele envia luz e vai, mas aquele que tudo sabe e conhece e a descobriu com sua inteligência é ele que estabeleceu a terra para sempre e a encheu de animais quadrúpedes. Ele envia a luz e ela vai. Ele a chama de volta e ela obedece com tremor. As estrelas brilham em seus postos de guarda e se alegram. Ele as chama e elas respondem: aqui estamos, e brilham com alegria para seu Criador. Ele é nosso Deus e nenhum outro lhe é comparável. Ele descobriu todo o caminho da inteligência e deu a Jacó seu servo, a Israel seu predileto. Depois disso, apareceu sobre a terra e viveu entre os homens. Este é o livro dos decretos de Deus, é a lei que existe para sempre. Os que se apegam a ela terão a vida, os que a abandonam morrerão. Volta, Jacó, e acolhe-a, caminha para o esplendor da luz. Não des a outros tua glória, nem teus privilégios a uma nação estrangeira. Felizes de nós, ó Israel, porque o que agrada a Deus nos foi revelado. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a outra nossa leitura ficará com Romanos capítulo 6, versículo de 3 a 11. Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, é em sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, assim também nós caminhemos numa vida nova. Pois se fomos incorporados a ele por uma morte semelhante à sua, também estaremos incorporados a ele por uma ressurreição semelhante à sua. Ficai sabendo que nossa vida passada foi pregada na cruz junto com ele, para que fosse destruída a natureza pecadora, e assim não mais sejamos escravos do pecado, porque quem morre fica livre do pecado. Se morrermos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, ressuscitado dentre dos mortos, não morre mais, e que a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez para sempre,
mas vivendo, ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, só para esclarecer que, como Vigília Pascal, são muitas leituras, mas fixemos essas duas leituras. O livro do profeta Baruque, de início, Baruque significa abençoado e é contemporâneo de Jeremias, que foi seu secretário. E foi chamado com Jeremias mais ou menos em 605 a.C., para copiar todas as coisas que o Senhor havia dito. Então, Deus o chama para também propor a ele umas palavras de sabedoria e de exortação. Esse capítulo, esse trecho, ele é de caráter sapiensal, ensinando ao povo o segredo da felicidade que está em reencontrar a sabedoria que Deus tinha dado à lei. E ele fala nesse trecho sobre o caminho da salvação, que nós, ainda que mortos, não pertencemos mais a Cristo. E temos que ter inteligência para compreender também sobre essa longevidade e vida que o Senhor propõe. Mas quem, pergunta ele, quem descobriu essa morada? Quem penetrou nos seus tesouros? Somente Jesus Cristo. Nenhum outro chefe da nação conseguiu estar assim, nessa situação que Cristo fez, dominando as feras da terra. Porque não escutam os ensinamentos do Senhor. E nós, ou Israel, como ele cita, ele fala para poder aprender com prudência todos os ensinamentos que o Senhor dá. Abandonar as coisas mundanas e viver, aprender a viver como Deus pretende dar a alegria da vida eterna, a longevidade. Mas tem que aprender a seguir o caminho do Senhor. Tem que estar em plena vivência de paz. Coisa que é um alerta para que todos nós temos que estar atentos. Que esse trecho de sabedoria fala do mistério oculto de quem conhece a Deus. E a sabedoria é um dom mais precioso que dá a origem à prosperidade de quem a possui. E esses mortos que ele cita são as pessoas pagãs que não acreditam em Deus, que não conhecem ou que não observam a lei de Deus, que é fonte da vida. E é uma lei que existe para sempre. E todos nós, inclusive Israel, temos que nos voltar para a luz, que é Jesus Cristo. Felizes somos todos nós que agradamos a Deus seguindo a tua palavra e andemos na luz. E tudo que nos é revelado vem de Deus, as coisas boas. E quando fala das estrelas, ele fala da luz, Jesus Cristo, e fala das estrelas brilham nos seus postos de guarda, que são os anjos do céu. E brilham com alegria para o seu Criador, que é o nosso Deus. E o Senhor descobriu todo o caminho de inteligência e deu a Jacó, seu servo. Depois disso, ele veio morar na terra para poder ensinar aos demais homens. Esta é a sabedoria de Jesus Cristo no meio de nós. E já em Romanos, no
o apóstolo nos diz sobre o batismo que nos liberta do pecado. Se nós conhecemos Jesus Cristo, nosso Senhor, e por sua morte, a morte viu o fim, e nós, como cristãos batizados somos, nós morremos com Cristo e ressuscitamos para a vida. Diferente das pessoas que só conhecem a morte e aí ficam, ou seja, que conhecem a vida, o mundo e não ligam para os ensinamentos de Deus. E assim não conseguem estar emergindo com Ele nesse batismo, desse nascimento, desse novo homem que está surgindo com Cristo Jesus através da sua ressuscitação como Deus e Senhor maravilhoso e glorioso. Nós devemos sim ter a plena certeza de que se morremos com Cristo, queremos também que viveremos com Ele, que Ele é o Senhor de nossas vidas e porque Ele morreu para nos salvar, morreu com levando os nossos pecados, o pecado original, nós deveremos viver com Ele para Deus, seguindo sim os seus preceitos, seguindo sua lei, os seus ensinamentos. Nós sim temos que considerar que somos resgatados para o amor. Desse homem velho que vive em nós, acabou. Nós agora estamos sob a graça divina, não mais sob o domínio do pecado, não mais expostos à ira divina, como os homens velhos. E o Senhor, Deus vivo, nós reconhecemos em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje nessa vigília pascal. Que o Espírito Santo de Deus nos dê força para assim ressuscitar com Cristo na sua Páscoa. Fiquem com Deus e até amanhã.